Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei qual horário que você vai visualizar este vídeo. Quero te dizer que espero que você seja bem e que este dia de hoje, este vídeo da disciplina de História possa te ajudar a entender melhor um pouco do conteúdo que será agora em seguida apresentado a você. Que você possa ter aproveitamento com este vídeo. O vídeo de hoje será sobre o seguinte conteúdo: Renascimento e Humanismo. Observe a imagem. Você conhece os personagens dessa capa de gibi? Eles foram criados por Maurício de Souza, um artista brasileiro lido em várias partes do mundo. A história foi inspirada na obra Romeu e Julieta, escrita há séculos. Você sabe quem foi o seu autor? Por que será que uma obra tão antiga como Romeu e Julieta continua a nos encantar ainda hoje? Pois bem, respostas para essas perguntas encontraremos dentro deste capítulo Renascimento e Humanismo. Vamos agora para o contexto da Europa neste período. Vimos no vídeo passado que a partir do século XI a Europa Ocidental passou por uma série de mudanças importantes. O aumento da produção de alimentos por causa da expansão das áreas agrícolas e da utilização de novas técnicas de cultivo. E com o aumento da produção de alimentos as pessoas passaram a viver mais e a ter mais filhos. Então isso levou a um aumento crescente da população. E ao mesmo tempo ocorreram o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras e das casas bancárias, e o revigoramento das cidades. Mercadorias circulava pela Europa em suas caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes lugares do mundo. Os banqueiros trocavam moedas e os donos dos navios aumentavam a sua frota. E a burguesia, que era mercadores, banqueiros e donos de navios, enriqueceu adotando novos valores e novas práticas. Então, essas mudanças que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI inspiraram uma nova visão de mundo, da arte e do conhecimento. E, ao mesmo tempo, criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento. Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas e se propagou pela Europa e foi decisivo na formação do mundo moderno. Vamos agora para Renascimento e as suas características. Então, para melhormos compreender o Renascimento, vamos apresentar de modo simplificado algumas de suas características. Valorização do passado grego-romano. Os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras dos gregos e romanos da antiguidade como modelo e inspiração para suas obras. Antropocentrismo. O homem passa a ser visto como o ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. Individualismo. Essa palavra individualismo, ela, no nosso contexto cultural contemporâneo, ela é vista como sinônimo de egoísmo. Só que no Renascimento tinha um sentido positivo e significava capacidade individual, talento e criatividade. Outra característica era uma nova visão do tempo. Para os renascentistas, o tempo pertence ao homem
e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer. Vamos agora para a continuidade, tratando agora sobre o humanismo. Uma das correntes de ideias que mais contribuíram para a formação do Renascimento foi o humanismo. Foi um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, já citados gregos e romanos, para construir um novo conhecimento do ser humano e do mundo. Os humanistas traduziram e divulgaram os textos antigos e, com base neles, aprofundaram o conhecimento de línguas, literatura, filosofia, história e matemática. Inicialmente, o termo humanista era usado apenas em relação aos eruditos dispostos a reformar o currículo das universidades. E aí, posteriormente, ampliou-se a todos aqueles que se esforçavam para criar uma nova cultura. Os humanistas rejeitavam a cultura dominante, fortemente influenciada pela Igreja Católica. Mas isso não quer dizer que eles eram ateus. Na verdade, eles eram cristãos que queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Ideais esses que valorizavam o indivíduo, sua liberdade e sua participação na vida das cidades. Arte e técnica no Renascimento. Os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. Vejamos algumas delas. O realismo na representação da figura humana e das paisagens, isto é, o esforço em representá-las exatamente como são. Eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para que suas obras apresentassem equilíbrio, harmonia e expressividade. O domínio da perspectiva, técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana. A outra técnica foi a iniciativa de um artista pintar a si próprio, que era o autorretrato. Além de produzir imagens de si próprios, os pintores do Renascimento passaram a assinar suas obras de modo a deixar sua marca e obter projeção social. O Renascimento italiano. O Renascimento começou nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos que queriam criar novas imagens de si mesmo e da sociedade em que vivia. Então, para isso, eles financiavam artistas, cientistas e letrados. Comerciantes, banqueiros, príncipes e papas que financiavam um artista ou um cientista, eles eram chamados de mecenas, isto é, protetores das artes e das ciências. Quem eram os mecenas? Protetores das artes e das ciências, aqueles que financiavam esses artistas. Vamos agora para as fases do Renascimento. O Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases. Fases do Renascimento. O Renascimento italiano pode ser dividido em 3 fases. O 300, século XIV, 400, século XV e o 500, século XVI.
primeiro Trecento foi um período de transição para a arte renascentista. Seus principais centros culturais foram as cidades de Siena e Florença. Dois importantes artistas dessa época são Dante Alighieri, na literatura, e Giotto di Bondone, na pintura. Dante Alighieri, 1265-1321, foi autor do longo poema Divina Comédia. E Giotto di Bondone, 1266 a 1337, é o grande mestre do Trecento na pintura. Nas suas obras, as figuras começavam a ganhar vida e movimentos. Os rostos se tornaram mais expressivos e os cenários começaram a ter profundidade. Na segunda fase do Renascimento, século XV, o chamado Quattrocento. A cidade de Florença, governada pela família Médici, de 1434 a 1492, tornou-se o principal centro da arte renascentista. E dentre eles encontramos os seguintes artistas. Destacaram-se Brunelleschi, Donatello e Botticelli. Desculpe aí a pronúncia, se não tiver corretamente. Qualquer dúvida quanto à pronúncia, procure o seu professor de inglês. Filippo Brunelleschi, 1337-1446, foi pintor, escultor e arquiteto, além de ter conhecimento aprofundados de matemática e geometria. Donatello, 1386-1466, é considerado o primeiro dos grandes escultores renascentistas. E Sandro Botticelli, 1445 a 1510, foi um dos grandes principais pintores da cidade de Florença no Quattrocento. O artista se inspirou inicialmente na mitologia grego-romana e mais tarde na tradição cristã para realizar sua obra. A terceira fase, no século XVI, o Cinquecento. A cidade de Florença perdeu importância e Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. E entre os maiores nomes da pintura italiana no Cinquecento estão Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. A influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o início do século XX. Leonardo da Vinci, 1452-1519, foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Projetou armas, pontes e cidades e pintou obras como Mona Lisa e A Última Ceia, muito conhecida nos nossos dias, que continua a ser objeto de admiração. Michelangelo, 1475-1564, foi escultor, pintor e arquiteto. É conhecido como o poeta do corpo, pela forma precisa como representou cada músculo, ruga ou veia, pela plasticidade e força interior de seus personagens. Muito jovem ainda, esculpiu Pietà. 3 anos depois, talhou o colossal Davi em um bloco de mármore com 4,15 metros de altura. Michelangelo tornou-se conhecido também pelos afrescos que pintou na Capela Sistina, lá no Vaticano. Rafael Sanzio, 1483-1520,
utilizou com eficiência as técnicas de pintura criadas durante o Renascimento. Foi o retratista oficial de alguns dos homens mais ricos e poderosos do seu tempo. Vamos agora para a expansão do Renascimento. O Renascimento se expandiu a partir da Itália para outras partes da Europa. Um fator que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, 1400-1468, o que permitiu a impressão de muitos textos em pouco tempo. Grandes nomes do Renascimento se destacaram também em Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda e Alemanha. Vamos agora para os escritores do Renascimento. Luís Vaz de Camões, 1524-1580, é considerado o maior poeta da língua portuguesa. E sua obra-prima é os Lusíadas. Esta obra é um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. Miguel de Cervantes, 1547-1616, a principal obra desse extraordinário escritor espanhol é Dom Quixote de La Mancha. Thomas Moros, 1478-1535, foi escritor e jurista inglês, autor de Utopia, essa obra na qual descreve uma ilha imaginária habitada por uma sociedade justa e fraterna. William Shakespeare, 1564-1616, também era inglês e foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, vimos na capa do capítulo inicial, Hamlet e Macbeth. Desculpei novamente a pronúncia, se não estiver corretamente no inglês. E comédias como Sonhos de uma Noite de Verão. Agora vamos para os cientistas do Renascimento. Outro importante pensador da época foi Nicolau Copérnico, 1473-1543. Ele foi matemático e físico, nascido onde é hoje a Polônia. Ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, que explica que o Sol como centro do sistema planetário. Lembrando que, na época de Copérnico, os doutores da Igreja defendiam o geocentrismo, que diz o seguinte: a ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao seu redor. Era a leitura desse movimento aparente do Sol. Mas foi com Galileu Galilei, em 1564-1642, o cientista que comprovou essa teoria do heliocentrismo, que foi proposta por Nicolau Copérnico. Então, por meio de um pequeno telescópio construído por ele mesmo, Galileu verificou que a Terra era apenas mais um astro entre milhões de outros. Ele concluiu também que a Terra efetuava dois movimentos, um ao redor de si mesma e o outro ao redor do Sol. Na época, a Igreja defendia o geocentrismo, e ele, por defender o heliocentrismo, Galileu foi julgado por um tribunal da Igreja e, para escapar à morte, negou sua teoria. Tribunal da Inquisição.
considerado o criador da física moderna. Galileu Galilei foi um dos mais brilhantes cientistas que o mundo já conheceu. Descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, e que a velocidade da luz é superior à do som. E aqui, meus queridas, chegamos ao final deste extraordinário e belíssimo capítulo e conteúdo que é estudar sobre o Renascimento e o humanismo. Vamos entrar na parte de atividade que o livro apresenta. Desejo uma releitura, recomendo uma releitura e desejo um aproveitamento neste estudo. Então cheguei ao final do vídeo, recomendo você pegar o seu livro de história, fazer uma releitura, observando todos os tópicos e entrando na atividade. Então, sucesso, bom aproveitamento e te aguardo no próximo vídeo.